Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Mesquita, o seu banker. Nesse vídeo eu vou entrar em detalhes, me aprofundar um pouco mais em cada classe de ativos, para que antes de você investir você tenha conhecimento do que você está investindo. Então é claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever. Se você achar o vídeo relevante, compartilhe com seus amigos, clique no joinha, isso vai ajudar bastante o canal. No vídeo de hoje eu vou abordar os investimentos que são para aqueles investidores que têm medo de perder, de oscilação, aqueles investimentos mais conservadores. Isso não significa que só aqueles investidores que tenham medo, que não querem oscilação, precisam ter esses investimentos. É um tipo de ativo que todo investidor precisa ter na carteira, seja em proporção maior, seja em proporção menor. Então vamos lá, o que é a renda fixa? A renda fixa não é um investimento, a renda fixa é uma classe de ativos e dentro dessa classe de ativos chamada renda fixa existem diversos investimentos. Um dos mais conhecidos, um dos mais falados e até o mais seguro, Tesouro Direto. Só que o Tesouro Direto também não é apenas um investimento. Tesouro Direto são títulos emitidos pelo governo federal e isso traz a credibilidade e a segurança para o investidor de que ele vai receber o recurso. Existem três tipos de investimentos no Tesouro Direto. O primeiro é o mais seguro de todos, é o Tesouro Selic. No Tesouro Selic, você vai colocar aquele recurso que você quer retirar a qualquer momento ou não quer ter nenhum risco de oscilação ao longo do tempo porque você não tem um prazo estabelecido para retirada. Qual o rendimento do Tesouro Selic? O rendimento do Tesouro Selic ele vai render exatamente a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está em 4,25% ao ano, com um viés de alta. O que isso significa? Quem mexe nessa taxa de juros é o Banco Central. E o Banco Central já anunciou que vai continuar subindo a taxa de juros, pelo menos aí até o final do ano, começo do ano que vem. Ah, ok, mas quanto de fato vai render? 4,25%? Não! Porque se está subindo ao longo do tempo, em um ano, se você fica com o Tesouro Selic, ele rende então 4,25%? Não, porque como eu comentei, estamos com esse viés de alta e a taxa vai subindo ao longo do tempo. Então, até a taxa de juros subir, você vai ter o rendimento de 4,25% ao ano naquele período. Se a taxa subiu, a partir daquele período vai ser a nova taxa de juros, se subir de novo vai ser a nova taxa de juros e quando você acumula ao longo do tempo vai dar maior do que os 4,25. Mas para facilitar, vai render a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia e o benefício desse título é que você consegue então retirar a qualquer momento sem risco nenhum de perda do patrimônio. Um outro título do Tesouro Direto é o Tesouro IPCA. O que significa IPCA? IPCA é o índice inflacionário do Brasil. A gente ouve que a inflação está elevada e é por isso que se torna importante o investidor ter uma parte do seu capital atrelada à inflação. Como é o rendimento desse título? Ele vai te pagar uma taxa dependendo do vencimento do título. Todo título tem um vencimento do Tesouro IPCA. Dependendo desse vencimento, a sua rentabilidade vai mudar. Quanto maior o prazo de vencimento, maior a sua rentabilidade. Nos investimentos é sempre assim. Quanto maior o tempo que você deixa, maior vai ser o seu rendimento. Então tá aqui na tela, por exemplo, o rendimento dos títulos do Tesouro Direto. Vale destacar que essa rentabilidade ela é garantida se você fica no título até o vencimento. Você pode retirar antes, mas retirando antes você não tem a garantia de que vai ter essa rentabilidade, podendo até ter uma desvalorização no seu patrimônio. Poxa, mas aí renda fixa então não é fixa, eu posso perder dinheiro também. Sim, você pode. A renda fixa é fixa, te garante aquilo que você está contratando apenas se você ficar até o vencimento. E o legal, o interessante desses títulos é que ele vai pagar a inflação, por isso esse nome Tesouro IPCA. IPCA é a inflação e ele paga mais uma taxa acima da inflação. E para fechar o Tesouro Direto, existe também o Tesouro Pré-fixado. Esse, quando você contrata o título, você já sabe exatamente quanto você vai ter no final, porque você já está travando a taxa no momento da aquisição do título. Aqui na tela também está a remuneração desses títulos do Tesouro Pré-fixado. Como vocês podem ver, essa lógica do tempo também permanece. Quanto maior o tempo que você fica no investimento, maior vai ser a sua rentabilidade. Também prevalece a lógica que eu mencionei. Se você retirar antes do vencimento, a sua taxa que você contratou de rendimento não está garantida. A taxa é garantida apenas se você ficar até o vencimento.
O Tesouro Direto se torna o título de renda fixa mais seguro da nossa economia porque ele é emitido pelo Tesouro Nacional, ou seja, emitido pelo próprio governo. Então, você ficando até o vencimento, você tem a garantia, sem dúvida, de que você vai receber o seu recurso de volta com a remuneração acordada. Existem outros títulos de renda fixa também, que é o que eu vou abordar agora. Por exemplo, CDBs. Eles vão seguir exatamente a mesma condição, o mesmo raciocínio dos títulos do Tesouro Direto. Existem o pré-fixado, com a taxa já pré-estabelecida até o vencimento de quanto você vai ser remunerado, o IPCA mais alguma coisa, que é o que remunera a inflação mais uma taxa, e também tem os títulos atrelados ao CDI ou à Selic, que são taxas irmãs, vamos considerar a mesma coisa. E aí, pelo menos o CDB vai acabar rendendo mais do que o Tesouro Selic, porque os títulos, os CDBs, eles têm uma remuneração, na grande maioria das vezes, de 101, 102, 103, 110, 120, 130, infinitos por cento a mais do que o CDI. Ou seja, enquanto o Tesouro Selic paga 100% da Selic, 100% do CDI, os CDBs eles podem pagar 110%, ou seja, 10% a mais e assim por diante. Quanto maior a remuneração, quanto maior esse percentual do CDI, maior vai ser o seu rendimento. Vale destacar aqui também que essa remuneração acordada é apenas se você fica até o vencimento. Outros tipos de títulos de renda fixa bem interessante para o investidor são as LCIs e as LCAs. O que são LCIs e LCAs? LCI, letra de crédito imobiliário. LCAs, letra de crédito do agronegócio. Precisa gravar isso? Absolutamente não. Você tem que saber apenas a diferença entre um LCI e LCA para o CDB. O CDB é o título que o banco emitiu. LCI e LCA também o banco emitiu, só que LCI e LCA, LCI, crédito imobiliário, LCA, crédito do agronegócio, esses dois setores, do imobiliário e do agronegócio, eles possuem diversos estímulos do governo e, por conta disso, esses tipos de investimentos não sofrem tributação, não possuem imposto de renda. Então, o ganho que o investidor tem ali não é tributado. Isso também não significa que LCI e LCA sempre vale a pena em relação ao CDB, até porque o CDB tem um rendimento maior, e aí quando você tira o imposto de renda, ele fica ali pau a pau com a LCI e LCA. É claro que tem que olhar caso a caso. Às vezes vai compensar LCI e LCA, dependendo da taxa. Às vezes compensará um CDB, dependendo da taxa, mesmo tendo o imposto de renda. Uma característica que também é diferente entre LCI e LCAs e o CDB é que LCI e LCAs têm prazo máximo, costuma ter, de 3 anos. Você não acha títulos com vencimento maior. Já CDBs você consegue encontrar de 5, 6, 7 anos. Na LCI e LCA também mantém o mesmo raciocínio do Tesouro, do CDB, com relação aos tipos de investimentos que possuem. Existe o pré-fixado, que já garante a taxa até o vencimento, o atrelado à inflação, que te paga a inflação mais uma taxa, e o atrelado ao CDI ou atrelado à Selic, que quanto maior o percentual, maior a sua rentabilidade. É importante destacar que tanto o CDB, quanto a LCI, quanto a LCA, que são títulos emitidos por bancos, todos eles têm a garantia do FGC. O FGC é um grande fundo onde, caso o banco emissor do CDB, da LCI e do LCA quebre, o investidor não tem risco de perder o patrimônio que ele investiu. Você tem a restituição do valor investido mais a remuneração, desde que esse valor não ultrapasse até R$250 mil por instituição financeira. O Tesouro Direto não tem o FGC, até porque nem precisa. Quem emite é o governo sempre terá dinheiro para pagar. No limite, ele vai imprimir dinheiro e vai pagar os credores. Agora a gente vai falar de uma classe de ativos que não tem essa garantia do FGC, ou seja, são títulos que não são emitidos por bancos. E aí, por conta disso, não tem essa garantia. O primeiro título que eu vou falar são as debêntures incentivadas. Por que ela tem esse nome de incentivadas? Assim como eu mencionei que as LCIs, os LCAs, possuem benefício, isenção tributária por parte do governo por serem setores estratégicos, o setor imobiliário e o setor do agronegócio, as debêntures incentivadas também possuem esse benefício, pois são empresas que atuam no setor de infraestrutura. Isso beneficia a população, isso beneficia o país e, por conta disso, os investidores nesse tipo de investimentos não são tributados. Se esses títulos não são emitidos por bancos, quem emitem? São as próprias empresas que fazem esse serviço de infraestrutura. Então é muito normal você encontrar debêntures emitidas por grandes empresas, como Vale, como Sabesp, como Light, como
Petrobras e muitas outras empresas que provavelmente o investidor não conhece. Como esse tipo de investimento não tem a garantia do FGC, é importante você ter conhecimento de qual é a empresa, claro, que está emitindo e qual é a avaliação de risco dessa empresa. Pô, mas como que você vai avaliar, né, o risco dessa empresa? Muito fácil. Existem agências classificadoras de risco que dão ali o seu rating, qual que é a classificação de risco, se essa empresa tem probabilidade de calote, se essa probabilidade é alta ou baixa. Então tá aqui na tela para vocês a avaliação que as empresas fazem, essas empresas de avaliação de risco, Moody's, Fitch e Standard & Poor's. E aí nessa classificação, como você pode ver ali, o rating AAA, ou seja, AAA, é o risco mais baixo que existe das empresas darem calote. Então você vai ver grandes empresas ali com esse rating, aí a probabilidade de qualquer problema de você não receber o seu patrimônio, mas a remuneração é praticamente zero. Assim como as debêntures incentivadas, os próximos investimentos que eu vou mencionar também possuem a isenção de imposto de renda e não possuem a garantia do FGC. Não possuem a garantia do FGC porque são emitidos por empresas também e possuem essa isenção porque também estão atrelados a setores estratégicos, como o setor imobiliário e o setor do agronegócio. São os CRIs e os CRAs. Certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Mais uma vez, não são títulos emitidos por bancos, são emitidos por empresas. E a forma de avaliação para você ter o menor risco possível de pegar empresas ruins e não receber o seu patrimônio que você investiu mais a remuneração é escolher boas empresas. E essas boas empresas estão classificadas também pela Fitch, pela Standard & Poor's e pela Moody's. E aí o rating AAA é o risco menor que o investidor pode ter de perder o seu dinheiro, de tomar um calote. Existem grandes empresas também que emitem esses papéis, como por exemplo Marfrig, JBS, JSL, Cyrela e assim por diante. Todos esses títulos que eu comentei, os CRIs, os CRAs, eles possuem investimentos semelhantes aos CDBs, LCAs e o Tesouro Direto, que são títulos atrelados à inflação, pré-fixados e também atrelados ao CDI. Já as debêntures, na sua grande maioria, só possuem atrelados à inflação. Por não ter a garantia do FGC, é importante destacar que esses títulos, debêntures incentivadas, CRI e CRAs, possuem um risco maior. Mesmo você pegando grandes empresas que o risco acaba sendo mais baixo, eles acabam tendo um risco maior por não conter a garantia do FGC e por conta disso o investidor deve esperar um rendimento mais alto nesses investimentos. Também permanece aqui aquele mesmo raciocínio de que a garantia do rendimento que você contratou aquele título você só terá no vencimento. Se você sai antes, você pode ter uma perda do seu patrimônio, como até também pode se beneficiar e ter uma rentabilidade maior dependendo das condições de mercado. Então aqui na tela para vocês tem um comparativo de cada um dos investimentos, quanto renderia, pegando hoje títulos que estão ali na plataforma da XP, para vocês terem a noção de quanto renderia um patrimônio de R$1.000 investido nesses tipos de investimentos. Como vocês podem ver, a remuneração dos títulos que são isentos de imposto de renda e não têm a garantia do FGC acabam tendo uma remuneração mais alta por conta desse risco também que acaba sendo levemente mais alto. Legal, tem mais alguma coisa de renda fixa? Porque pelo que você está falando, tudo aí tem prazo de vencimento, não sei se eu consigo esperar o prazo de vencimento, tem só lá o Tesouro Selic que rende ali o CDI, como que eu faço se eu preciso resgatar o dinheiro a qualquer momento? Excelente pergunta. É por isso que existem os fundos de investimentos de renda fixa. Mas fundos de investimentos tem uma classificação diferente, tributação diferente, e aí para fundos de investimento eu vou falar num próximo vídeo. Então, até por conta disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você seja notificado quando eu lançar esse novo vídeo, compartilhe com os amigos e muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.